Boa noite, pessoal aí chegando, que coisa boa. Mais uma segunda. Quem por acaso hoje acordou aí pensando, segundou, segundou, hoje é dia de live. Estão me escutando bem? Hoje é dia de acordar animado, né? Quando a gente trabalha no que gosta, a gente sempre acorda animado. Então, espero que vocês aí hoje tenham acordado assim, cheios de energia, né? Não é sextou, é segundou. Vamos fazer dessa semana uma semana poderosa, uma semana para cima, positiva, cheia de energia, com a mentalidade assim no topo, no topo. E hoje a nossa live tem um assunto bem interessante. Eu vou esperar aqui um pouco o pessoal chegar. Me contem aí. Eu disse para vocês que eu dou um sorvete para quem acertar qual vai ser o assunto da live de hoje. Quem se arrisca aí colocar o assunto? Quem é aí que se arrisca? Vamos ver aí. Olha aí, pessoal chegando. Que maravilha. Quem se arrisca? Ah, Cláudia gostou loira. Nada com mulher loira. Acho que é por isso que eu fiquei assim, animada. Ai, mais tarde tem aula, né? 8 horas tem aula, com certeza. 8 horas vamos ter o nosso encontro. O pessoal do dentro do consultório, fora do quadrado. Vamos pensar um pouco mais fora desse quadrado. Vamos aí estimular, fazer esse pessoal se diferenciar, começar a ser muito bem remunerados, viver tranquilo, feliz, sem necessariamente ficar louco de tanto trabalhar. Mas me contem aí, ninguém quer se arriscar a dizer qual vai ser o assunto de hoje. Vocês estão muito fracos. Vocês não aceitam nenhum desafio, não ousam. Que pessoas! Vamos ousar. O que é que vocês acham aí que vai ser o nosso assunto de hoje? Eu apostei, né? Eu disse que eu ia ganhar um balde de sorvete hoje. Eu sei que ninguém vai adivinhar. Mas antes que a gente comece no assunto, né? Estou ansiosa pelo assunto. Eu só lembrando que se você não faz parte ainda do nosso canal do Telegram, não sabe o que está perdendo, todos os dias de manhã eu faço áudios, tá? Falando sobre algum assunto relacionado à mentalidade, à energia, a posicionamento no mercado, a posicionamento dentro da vida, dos fatos, escolhas, ação, desafios, tudo isso tem lá todos os dias de manhã, sem choro nem vela, todos os dias. No dia que eu não fizer, pode ficar desconfiado que alguma coisa aconteceu, porque todos os dias eu estou lá. Entre 7h30, 8 horas, eu estou lá para dar o meu bom dia e falar para vocês alguma coisa que me vem à mente espontaneamente. Só não apareço porque estou ali com aquela cara de sono que ninguém merece. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sei que tem muita gente que está começando a conhecer o Inspirando Dentistas hoje, né? O Inspirando Dentistas, nós fazemos lives todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, e o nosso objetivo é trazer você, né, para a realidade, para uma realidade totalmente diferente, talvez, daquela que você esteja imaginando, fazer você entender que você pode ser, sim, um dentista diferenciado, um dentista reconhecido, um dentista muito bem remunerado, tá? Trabalhando com qualidade e deixando de viver com essa ideia de que a odontologia não dá dinheiro, que a odontologia está ruim, que todas as outras profissões são melhores do que a odontologia. Isso daí não cabe. Se você está com esse pensamento, você precisa ficar aqui mesmo, porque a gente precisa tirar você de dentro desse quadrado e você precisa, ó, girar essa sua mentalidade a partir de novas, de novos conhecimentos, né, novos entendimentos. Então, se você não faz parte ainda do nosso canal do Telegram, assim que terminar, você vai lá na nossa bio, clica naquele link e se inscreve para fazer parte do nosso canal do Telegram. Segundo ponto, esse é importante e é imprescindível. Se você ainda não está inscrito no nosso workshop, você está de brincadeira na tomateira. Então, olha, vai também, assim que terminar, eu hoje coloquei nos nossos stories vários links. Se você ainda não viu os nossos stories, dá uma passada hoje nos nossos stories. Essa semana, todos os dias eu estou fazendo stories, contando um pouco, né, das coisas que eu passei dentro da odontologia, das crenças que eu tinha e que foram sendo quebradas, né, de algumas objeções, de alguns perrengues mesmo, para você fazer, para você pensar
minutos antes de eu entrar nessa live, eu recebi uma mensagem de uma colega falando sobre o que eu tinha comentado hoje nos nossos stories, né? Quando eu falei que vivi por 35 anos sentada no mocho fazendo apenas dentística. O que muita gente dizia aquela dentísticazinha, né? E foi a dentística que eu fazia com amor, né? Que eu entregava o melhor que eu podia, não é o melhor do universo, mas é o melhor que eu podia, que me fez ter uma vida muito confortável, muito boa, fazendo tudo o que eu desejei, que eu sonhei, que eu quis, me dando muito mais do que eu jamais imaginei. Então, o segredo não está na especialidade que você faz, mas como você faz. Como você enxerga, como você se dedica. Quando você tira o cifrão do olho, ele vem para o seu bolso. Porque muitas vezes a gente coloca primeiro o cifrão no olho e fica pensando, aonde é que eu vou ganhar dinheiro? Aí, desse jeito, você está equivocado. Muitas vezes, você está fazendo o caminho errado. O caminho errado. E eu vou falar muito sobre isso no nosso workshop. Porque muitas vezes você está fazendo o caminho inverso. Você está buscando coisas externas, quando na verdade você tem que buscar coisas internas. É a partir do interno que você muda o externo. É a partir do input que você transforma o output. Então, talvez o caminho que você esteja trilhando e que você tenha trilhado até esse momento esteja equivocado. E aí a gente precisa mudar o quê? A gente não muda o outro, a gente não muda as situações, a gente não muda as crises, a gente muda a nós mesmos. E a partir do momento em que nós mudamos, muita coisa vai mudar. Então, recebi uma mensagem linda, né, de uma colega agradecendo, porque ela adora dentística, e quando ela disse que ia fazer especialização em dentística, as pessoas disseram, dentística não dá dinheiro, dentística isso, dentística aquilo, e ela tem que conviver ainda com essas crises. Então, é muito bom a gente saber que as nossas histórias, elas conectam com as pessoas, porque a minha história, ela não é única. A minha história, ela é a sua história. Em algum ponto, a minha história é exatamente igual à sua. E se não fosse, você não estaria aqui se conectando comigo. Se nós estamos aqui juntos, é porque nós temos alguma conexão, nós temos coisas em comum, nós temos valores em comuns, pensamentos em comuns. Quem não está na mesma vibração, não fica. Vem numa live e depois desaparece. Aparece e vai embora. Aparece e acha que isso aqui tudo é uma bobagem. E as pessoas que acham que tudo que a gente está falando aqui durante esses dias é uma bobagem, que não existe essa coisa de mudar internamente, que não é bem assim, que isso é uma tolice, essa coisa de mentalidade, por mim elas não precisam nem ficar aqui. Porque é isso que eu acredito e é isso que eu sei, que se você está aqui, é o que você também acredita e é o que também você está buscando. Então, assim que terminar, você vai lá na nossa bio, se inscreve para fazer parte do nosso canal do Telegram e para fazer a sua inscrição no nosso workshop Dentista Antifrágil, que vai começar na próxima segunda. Vão ser 4 aulas, segunda, quarta, sexta e domingo, às 20 horas, para todo mundo participar. E olha só, hoje nós vamos fazer um sorteio de um livro, mas o sorteio vai ser totalmente diferente. Por isso que eu quero que a partir de agora você pegue papel e caneta, você tem que ficar aí ligadíssimo e você vai anotar os insights que você vai ter nessa nossa live de hoje. E hoje nós enviamos um e-mail. Enviamos um e-mail. Quem quer faz, quem não quer encontra desculpas. Então, alguma coisa você tem que fazer, né? Nós enviamos um e-mail. E você vai, depois que você assistir essa live, você vai lá no seu e-mail e você vai responder ao e-mail que nós enviamos hoje, dizendo qual foi o seu, pelo menos um insight. Se você quiser botar 10 insights, você fique à vontade. Eu quero que você coloque qual foi o seu insight da live de hoje e eu vou ler todos os e-mails que vocês me enviarem e amanhã eu digo para vocês quem foi que ganhou o sorteio, né? Eu vou ler todos e depois que eu ler todos, a gente vai sortear ou vai escolher talvez o melhor insight. Não sei ainda como é que a gente vai fazer essa seleção, mas só quem me responder a esse e-mail, ok? A gente enviou um e-mail hoje, o e-mail do Inspirando Dentista. Se não entrou aí na sua caixa de entrada, você vai lá no seu spam
e procura por ele lá no seu spam. Fechado? Entendidos, meninos? Pois bem. Ninguém ganhou. Eu já vi que eu vou ganhar sorvete até a última raiz do cabelo, mas nem quero tanto assim, né? Porque com essa pandemia a gente só faz ganhar um pouco de peso. Pois bem, olha só, eu vou contar aqui há muito tempo atrás, né, quando eu fiz o mestrado em Araraquara, em 1990, muita gente aqui não era nem nascido ainda, né? Em 1990, eu fui para Araraquara e eu já tinha um filho de 5 anos. E a princípio, ele ficou, porque naquele primeiro momento eu estava indo para Araraquara para achar um lugar para ficar, não tinha conseguido ainda um lugar para ficar, eu tinha que procurar um lugar para ficar, para depois, então, trazê-lo para morar comigo. E eu passei todo o primeiro semestre procurando até que finalmente eu encontrei uma casa, né? Eu não podia morar em república, eu não podia morar em pensão, porque como filho ficava complicado morar em república e em pensão não existia nenhuma possibilidade. Então eu tinha que encontrar uma casa para mim. E eu encontrei uma casa e no meio do ano eu voltei para Maceió e ele voltou para Araraquara comigo. Ficamos lá, passamos, né, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro voltamos para... Vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Voltamos, porque tudo aqui é assim, né? Primeiro a gente começa lá de cima para contextualizar, para trazer as pecinhas para você então fazer o link. Então, em dezembro voltamos para Maceió para passar Natal, Ano Novo, férias. E quando chegou na hora de voltar, eu tive um problema que não veio ao caso agora e não tem nenhum sentido naquilo que eu quero contar para vocês, que me impediu de levar o meu filho de volta. E realmente foi um transtorno, porque nós já estávamos muito bem lá, já estávamos adaptados e estávamos felizes. E naquele momento, por aquele problema, eu não pude levá-lo. E foi um momento muito, muito, muito difícil. Talvez vocês nem imaginem o quanto foi difícil para mim voltar. No momento do aeroporto, eu acho que foi o momento mais difícil, né? Onde, na hora que eu tive que embarcar, ele agarrava ali nas minhas pernas e ele gritava para que eu não fosse. Ele dizia, não vá, não vá, não me deixe, não me deixe. E eu, por um momento, eu pensei em não voltar mais e deixar aquele mestrado pela metade. Mas aí meu pai me chamou e disse assim, você já começou, você está na metade, vá, termine, faça o que você tem que fazer e volte. Não foi uma decisão fácil, né? Eu fui para Araraquara, acho que o primeiro mês ele foi assim muito difícil. Inclusive, naquele momento, eu tive que até tomar medicamentos, né, para poder conseguir ficar ali, porque eu ficava desmaiando, ficava caindo, ficava isso, ficava aquilo. Foi uma decisão muito difícil. Eu podia ter voltado, sim. Eu podia ter desistido, sim. Aquilo era mais importante do que o meu filho? Não. Claro que não. A questão não é essa. Mas eu tomei aquela decisão, fiquei, terminei o meu mestrado e voltei. Né? Não fiz o doutorado, porque não tinha naquele momento mais condições de levá-lo, e optei por voltar. E decidi que faria o doutorado num outro momento mais oportuno. Pois bem, a gente toma decisões nas nossas vidas. A nossa vida é toda cheia de decisões. Algumas decisões, elas são fáceis da gente tomar, e outras decisões, elas são difíceis. E as nossas decisões, as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, elas são baseadas, quer a gente tenha conhecimento ou não, nos nossos valores. Nos nossos valores. Todos nós temos valores. Os meus valores, eles são diferentes dos seus valores, porque nós somos pessoas diferentes. Então, aquilo que para mim é um valor inegociável, para você não é. E não existe aquela história de, esse é um valor bom, esse é um valor ruim, esse é um valor melhor, esse é um valor pior. Não existe isso. Valores são valores. Não existe um julgamento com relação aos valores. Então, hoje,
Eu entendo, hoje, que eu sei o que são esses valores, e lá dentro do consultório Fica do Quadrado a gente trabalha valores, até para que os colegas entendam algumas coisas, e é disso que eu quero falar hoje, o quanto você saber os seus valores, e no momento em que você sabe quais são os valores, você reconhece os valores dos seus pacientes, e a partir do conhecimento dos valores dos outros, vocês conseguem trabalhar diferente, vocês conseguem ter um retorno diferente, vocês conseguem fidelizar o paciente de vocês, vocês conseguem fechar os orçamentos, vocês conseguem resultados que vocês jamais imaginaram. Por isso que eu disse desde o começo da nossa live, venho dizendo sempre, que as informações, o que vai transformar os nossos resultados, não está do lado de fora. O que transforma e que vai transformar os nossos resultados está do lado de dentro. Quando nós temos esses conhecimentos e usamos esses conhecimentos, porque olha só, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é uma arma poderosa, tanto para o bem como para o mal. Só que aqui nós estamos falando sempre em coisas para o bem, claro, né? Porque você pode, inclusive, no momento que você reconhece o valor do outro, você pode usar esse valor para manipulá-lo, para ter coisas dele que ele nem imagina. Mas, depois de anos, né, passando por uma sessão de valores, eu descobri por que naquele momento eu decidi ir. E por que eu permaneci lá? Não foi só ter ido, porque eu podia ter ido e depois de 15 dias eu ter voltado. Ter dito, não aguento, não dá, eu vou voltar. E não foi fácil. Eu digo para vocês que não foi fácil. Talvez tenha sido um dos piores momentos da minha vida, foi eu ter embarcado naquele avião. E ter ficado lá. Claro que tive amigos, né, que me apoiaram, que estiveram do meu lado, que me ajudaram naquele momento, sim, mas não foi fácil. Então, hoje eu entendo que aquela decisão, ela foi tomada em cima de um dos meus maiores valores, que é evolução pessoal permanente. Eu preciso estar sempre em evolução, eu preciso estar sempre em crescimento. Quando eu não estou assim, eu me sinto mal, eu me sinto como se eu estivesse morrendo, eu me sinto triste, eu me sinto desconfortável. É um valor meu que não necessariamente precisa ser o seu. E nem é um valor nem é bom, nem é ruim, é valor. Tá? Então, eu entendo que, apesar daquela decisão ter sido muito difícil, eu tomei aquela decisão baseada em um valor. Mas só hoje eu tenho consciência disso. Até há um ano atrás eu não tinha a menor consciência disso. Eu nunca tinha pensado sobre o fato. Né? Eu me lembrava do fato, claro, isso aqui está rodando, eu me lembrava do fato, claro, mas eu não tinha visto, não tinha tido esse olhar sobre esse fato. Então, hoje eu sei que, olhando para trás, eu sei que muitas decisões na minha vida, elas foram tomadas baseadas nos meus valores. E as decisões das pessoas, né, as suas decisões, quando você toma uma decisão que ela é simples, que ela é fácil, é porque você está alinhada com um dos seus valores. Quando você toma uma decisão, que aquela decisão lhe angustia, que aquela decisão é ruim, que aquela decisão é péssima, que você entra em sofrimento, é porque você está indo de encontro aos seus valores. Naquele momento eu sofri sim, eu sofri pela separação, eu sofri por ele, mas eu tomei a decisão e nunca me arrependi dessa decisão que tomei. Porque aquilo para mim era imprescindível naquele momento. Eu sabia que eu precisava daquilo para crescer profissionalmente. Eu sabia que eu precisava daquilo, inclusive para ter uma melhor, né, dar melhores condições a ele e a mim ao longo da nossa vida. Então, não me arrependo dessa decisão e hoje sei que essa decisão está baseada nos valores. Tudo bem, mas o que é que valor tem a ver com a nossa história? Tem a ver com o nosso paciente, tem a ver com vendas, tem a ver com negociação, tem a ver com fechar orçamentos. Tudo. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu venho dizendo sempre para vocês que vendas, negociação,
ela é o quê? Ela é emocional. Ela não é racional. E é aí onde está o grande erro, vocês. É quando vocês pegam um orçamento para passar para o seu paciente, e eu não estou nem falando naquelas questões que vêm antes, né? De ter medo de passar o orçamento, de se sentir inseguro, de não se sentir merecedora daquele orçamento. Isso aí o buraco é bem mais embaixo. Esse buraco aí, ó, tá lá fundo. Esse buraco aí a gente vai trabalhar ele quando você estiver dentro do consultório fora do quadrado. Aí a gente vai trabalhar tudo isso. A gente vai trabalhar seus medos, a gente vai trabalhar suas crenças, a gente vai trabalhar seus sabotadores, a gente vai trabalhar por que você se sente assim. Aí é outra história. Eu estou imaginando que você não tem a menor dificuldade de se colocar. Você já chegou ali, você não sente aquele frio no pescoço, nem aquela angústia, nem aquela agonia na hora que vai passar o orçamento para o paciente. Mas aí você vem com o orçamento para o paciente e aí você começa a explicar àquele paciente que você planejou para ele 10 restaurações de resina, que a resina é o melhor material, que a resina que você vai usar é uma resina importada. Ai, Jesus! Esse argumento, pelo amor de Deus, se você ainda está usando esse argumento aí, Jesus, não precisa nem se pronunciar, nem diga isso aí. Mas eu já usei isso, viu? Isso lá no passado, eu já usei essa história de dizer, olha, eu estou cobrando assim, porque essa resina que eu estou usando em você é uma resina diferente, é uma resina importada, é uma resina nova que eu comprei agora. Ou esse valor da coroa, porque o laboratório ele cobra muito caro, é um laboratório. E o que é que o paciente tem a ver com isso? Nada. Não é assim que você vai fechar os seus orçamentos. Porque venda, negociação, ela é emoção, ela não é razão. Então, quando você chega para o seu paciente e fica nesse monte de explicação, se justificando até demais. E eu digo sempre, né? Quando você que é pai ou é mãe, que vê o seu filho se justificando demais, você já pensa que, tem alguma coisa errada aí. Quando você fica naquela explicação, naquele salamaleque demais, inconscientemente, aquela pessoa que está na sua frente já fica pensando assim, essa doutora está querendo me dar um nó. Essa doutora aí está querendo me enganar, porque a gente está sempre achando que os outros querem nos enganar. Então, você, quando vai passar o seu orçamento, você já teve o quê? Um encontro antes com o seu paciente, não foi? Não foi o que a gente vem conversando antes? Você não chega, o paciente chega hoje, senta na sua cadeira, você examina e na mesma hora você passa o orçamento. Não é assim que a coisa funciona e nem deve ser assim. Você, no primeiro momento, no seu primeiro encontro, é aquele momento que você tem que dar um show. É aquele momento que você tem que estar atento, que você tem que estar escutando o paciente. Escuta ativa. Nada de estar aqui olhando para o paciente e pensando na morte da bezerra, ou pensando no que vai fazer daqui a pouco, ou nos meninos que estão em casa, ou no que vai comer, na compra que vai fazer. Não, não é isso. Você, quando estiver com o seu paciente, você vai estar ali 100% escutando. Porque cada coisa que ele lhe disser, você aqui vai anotando. Porque é nessa conversa que você vai encontrar quais são os valores desse paciente. Exatamente. E é a partir do conhecimento dos valores desse paciente que você vai conversar com ele numa segunda sessão e que você vai apresentar o seu orçamento e o seu planejamento, mas não trabalhando com ele pelo racional. Você vai trabalhar com ele pela emoção. Você vai tocar aonde? Você vai tocar nos seus valores. E o que foi que eu comecei dizendo aqui para vocês, logo que eu comecei? As pessoas todas não têm os mesmos valores. O que é valor para mim pode não ser valor para você. O que é valor para você pode não ser valor para mim. E não tem nem certo nem errado, existem valores. Eu posso ter o valor da segurança, da durabilidade,
do status, do reconhecimento, da segurança, da liberdade, tá? Da evolução pessoal permanente. Eu posso ter vários valores. E é a partir daquela sua conversa com ele que você vai descobrir isso. Não é conversar, não é você dizer assim, você quer um aparelho, vamos imaginar que você é ortodontista, você quer um aparelho metálico ou um aparelho estético? Não é isso. É você conversar, é você usar as perguntas. O que é que te trouxe aqui? O que é que você veio buscar? Ah, eu quero fazer umas restaurações, tá? Por que que você quer fazer essas restaurações? Você tem que conversar com ele, perguntar. O que é que você gostaria? Como é que você gostaria de estar ao final do tratamento? Como você se sentiria se ao final do tratamento você tivesse conseguido alcançar aquilo que você veio buscar? Qual é a transformação que você quer ver a partir desse tratamento, a partir desse trabalho? Olha só quantas perguntas nós temos que fazer para reconhecer. Ah, eu preciso saber de todos os valores. Não, mas algum você vai captar. Algum. Porque quando a sua paciente lhe diz, né, como eu já tive paciente que disse para mim, eu vim aqui fazer os dentes, doutora, porque eu quero me casar. Eu quero arranjar um marido, eu quero me casar, eu preciso me casar. Olha só, ela já me disse, ela não veio fazer restauração. Ela veio buscar um casamento. Eu vou trazer um casamento para ela? Não, mas eu já sei que é por aí que eu vou conversar com ela, quando eu for apresentar o orçamento. Porque se eu chegar para ela e disser assim, olha, fulana, dona fulana, a senhora vai ter agora as melhores restaurações, eu vou fazer as restaurações com essa resina é fantástica, essa resina tem uma resistência, é de uma durabilidade, dá um polimento. Você não está dizendo nada para ela. Ela não foi buscar durabilidade, polimento, resina de 2 milhões de dólares. Não foi isso. Ela foi buscar um casamento. Então, quando você vai nessa segunda consulta, falar com o seu paciente e dizer para ele, você já deve ir com o discurso alinhado a partir dos valores dele. Isso é o quê? Isso é conhecimento, isso é negociação. Por isso que eu digo para vocês que a odontologia, ela vai além desse quadrado que vocês estão. Por que que existem tantos profissionais fechando orçamentos tão altos? Porque eles conseguem entender o valor que o paciente veio buscar. Eles conseguem entender o que foi que o paciente veio buscar. Porque essa questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, essa não é a justificativa. Isso é uma desculpa, que nunca é a desculpa verdadeira. Quando o paciente diz para você, eu vou pensar, doutora, eu vou pensar, está muito alto para mim, é porque ele não viu o valor. Se ele tivesse visto o valor, ele ia fazer de qualquer jeito. Ele chegava em casa, vendia o carro, vendia a televisão, deixava de comer, mas ele fazia. Não é assim que a gente faz? Quando a gente vê alguma coisa que a gente sabe que tem valor para a gente não faz tudo para ter aquilo? Então, olha só, quando eu entendi que para mim tinha um valor muito grande eu ir fazer aquele mestrado, eu não fui para ter um título só. Não fui. Porque se eu tivesse em busca de status, a primeira coisa que eu teria feito ao chegar em Maceió era pegar o diploma e pendurar na parede. E eu nunca tive nenhum diploma meu pendurado na parede. Nenhum. Porque isso para mim não tem valor, não tem significado. Pode ter para o outro, pode ter para o paciente. Para mim, não tem. O que é que eu fui buscar ali? Eu fui buscar crescer. Porque eu sabia que eu só poderia crescer profissionalmente como professor e como dentista se eu tivesse outros conhecimentos que em Maceió eu não conseguiria ter. Eu só conseguiria crescer dentro da universidade se eu tivesse pelo menos um mestrado. Então, o mestrado foi a ferramenta. O valor que eu fui buscar
Foi um. O meu foi o valor do crescimento. O do colega pode ter sido status. O do outro colega pode ter sido reconhecimento. O do outro colega pode ter sido segurança. Ele precisava ter um mestrado para ficar dentro da universidade. Cada um vai buscar, às vezes, a mesma coisa a partir de objetivos e de valores diferentes. E quando você não conhece, não reconhece o valor do seu paciente, o valor que o paciente tem, o valor dele a gente já sabe, né? Você não reconhece o valor que ele tem, você pode estar vendendo para ele errado. Eu não posso vender do mesmo jeito, eu não posso ter o mesmo discurso com todos os pacientes, porque para uns vai dar certo, para outros não vai dar certo. Porque eu não vou tocar na emoção daquele paciente. E eu preciso tocar na emoção daquele paciente. E uma das maneiras de eu tocar na emoção daquele paciente é falando sobre os seus valores. Então, se aquele paciente chega, uma coisa que eu já fiz e que hoje eu entendo, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Olha só, o paciente chega no meu consultório indeciso entre fazer uma faceta de resina e fazer uma faceta de cerâmica. E aí ele começa a discutir, ele começa a conversar e eu começo a perceber, eu já fiz isso, que aquele paciente tem o valor da segurança. Ele quer algo que ele se sinta seguro. Ele quer algo que ele não precise ficar trocando. Ele quer algo que ele ache que não vai ficar manchado, que não vai ficar feio, que não vai... Ele, na cabeça dele, né? E aí eu fico o quê? Convencendo a ele que ele deve fazer de resina, porque eu acho que tem que ser melhor de resina. Eu não estou conseguindo enxergar que aquele paciente não vai ficar satisfeito se eu fizer de resina, por melhor que seja a resina, porque na cabeça dele, ele só vai se sentir seguro se ele fizer as cerâmicas. Ou, se é um paciente que tem como valor o status, todo mundo tem faceta de cerâmica, toda gente bacana, todo artista, todo poderoso tem cerâmica. E aí eu quero convencer a ele que ele faça uma faceta de resina, que é melhor, tal, tal. Não vai dar certo. Porque ele está buscando ali o status. Quando ele sorri, todo mundo vai ver aquelas facetas. Então, a comunicação, e aí a gente volta para essa história que parece, né? Vai para lá, vem para cá e voltamos para a mesma história. A comunicação. A sua comunicação está equivocada se você estiver vendendo do mesmo jeito, usando a mesma técnica. Tá? Olha, eu vou te passar uma técnica. O protocolo é o seguinte: primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Não vai servir. Diga sim, não, vai servir para uns, vai, mas não vai servir para todos. Então, quando o seu paciente estiver diante de você, procure observar, analisar, faça perguntas para ele, para que a partir dessas respostas que ele lhe dê, você consiga perceber quais são os seus valores. O que é que ele quer? Ele quer ser reconhecido? Ele quer ter status? Ele quer segurança? Ele é uma pessoa que tem o valor do comprometimento com ele mesmo? Porque se ele tiver o compromisso com ele mesmo, ele não está nem aí se as pessoas vão gostar ou se não vão gostar. Ele quer gostar. É aquele que diz assim, doutora, eu não quero nem saber. Quero saber o seguinte, que eu gostei. Se os outros vão gostar, eu não quero nem saber. Eu gostei, está tudo certo. O importante é que eu fique satisfeito. O compromisso é com ele e não com os outros. E aquele que o compromisso é com o outro, que fica dizendo, eita, será que meu marido vai gostar? Será que as pessoas vão gostar? O que as pessoas vão dizer? Precisa do reconhecimento do outro, da aprovação do outro. Então, você tem que descobrir esses valores dos seus pacientes. Você tem que primeiro conhecer os seus valores. Porque se você não sabe nem que existem valores, se você não sabe nem o que é isso, aí realmente fica difícil você saber. Se você não enxerga nem os seus, como é que você pode enxergar o do outro? Por isso que eu estou dizendo para você. As coisas primeiro começam aqui dentro, para que depois elas sejam transformadas, levadas para o externo, então você possa usá-los de uma maneira que lhe beneficie a você e ao outro. Porque quando você está alinhando aquilo que você está entregando com o valor que o outro veio buscar, essa pessoa vai ficar feliz. E qual é o seu objetivo?
É você ficar feliz ou é o paciente ficar feliz? É o paciente ficar feliz. Quando você pensa assim, eu sei que muita gente diz, mas você está falando desse negócio de valor, você fica, é uma maneira de enganar o paciente. Não, não é de enganar o paciente, não. Enganar, ele vai ficar triste se você estiver tentando convencer a ele por uma emoção que ele não sente. E ele tiver que engolir uma opção que não está alinhado com o valor dele. Então, aí sim está equivocado. Então, você precisa saber esses valores. Quando você vai passar um orçamento, você vai, por exemplo, você vai vender a mesma coisa. Vamos pensar aqui no meu mundo. Eu vou vender para aquela pessoa algumas restaurações de resina, né? A pessoa veio, a pessoa quis trocar tudo, tá querendo fazer clareamento, quer dar uma repaginada, quer trocar aquelas restaurações, quer fazer outras e etc, etc. E aí eu percebo naquela pessoa que ela é uma pessoa que busca status, né? Aquela pessoa que gosta de fazer selfie, aquela pessoa que quer ser reconhecida, aquela pessoa que tem um posicionamento na sociedade. E aí eu vou dizer o quê? Olha, isso aqui é mais seguro, isso aqui é... Não, eu vou dizer o seguinte, fulano, né? Aí, olha só, eu começo, é resina que eu vou vender? Tudo bem. Fulano, eu aqui fiz o seu orçamento, a gente vai trabalhar com a resina, eu escolhi esse tipo de resina, porque é uma resina que tem tais e tais características, eu posso até dizer aí, tá? Eu estou dizendo o que é, quais são os benefícios daquilo que eu vou usar, até aí eu estou no racional. Mas quando eu digo para ela assim, você está disposta, né, você está disposta a ser reconhecida, o valor dela é de reconhecimento. Você está disposta a ser reconhecida como a mulher do sorriso mais bonito da sua cidade, ou você está disposta a ser reconhecida a mulher do sorriso mais bonito entre os seus amigos, no seu trabalho, no seu local, na balada, não sei onde é que ela vai. Quando eu digo isso para ela, ela já se vê como a mulher do sorriso mais bonito. E ela já se imagina assim. Sim, porque quando a gente vai comprar uma roupa, a pessoa diz assim, olha como você está linda, imagine quando você vai chegar nessa festa. Você vai arrasar nessa festa. Você já se imagina na festa, você nem pensa mais quanto custa o vestido. Você já quer o vestido, porque você já está se imaginando na festa, chegando, as pessoas olhando para você, você deslumbrante, você chegando, acontecendo, matando ali a pau. Aí você não quer nem saber. Aí antes você tinha olhado, é bem engraçado, você tinha olhado a etiqueta do vestido. Aí você pensou, que vestido caro esse? Aí a vendedora, não, mas experimente. Eu acho que ele vai cair bem. Experimente, experimente, experimente. Aí você experimenta. Quando você veste, que ela já começa a lhe dizer como você vai ficar maravilhosa, esplendorosa naquele vestido, você que antes pensou que o vestido estava caro, sabe o que é que você diz? Você diz assim, divide esse vestido, pode ser no cartão, pode ser quantas vezes? Aí a pessoa divide até em tantas vezes. Ah, então eu vou querer. É assim ou não é assim? É assim. É assim comigo, é assim com você. Na hora que a gente vê, como que a gente se imagina, aí a gente não pensa. A pergunta é, se eu tenho dinheiro, eu já pago. Se eu não tenho, eu penso, como é que eu posso pagar? Pode dividir, pode ser no cartão, posso usar 2 cartões. Por quê? Porque eu já imagino, porque ela mexeu na minha emoção. E o pior, a gente sabe disso e cai. A gente sabe, eu sei de tudo isso. E eu chego e caio do mesmo jeito. Quando eu saio da loja, eu fico rindo de mim mesma. Eu falei, poxa vida, não é que eu caí na coisa da emoção. É a mesma coisa. Então a pessoa vai para lá e você diz assim: olha, você vai ser a mulher do sorriso mais bonito da sua cidade. Ela não veio buscar isso. Ela não está interessada em ser o sorriso mais bonito da cidade. Ela quer se sentir segura ao mastigar.
Ela não quer passar aquele vexame que ela passava antes, com aquele dente que ficava quebrando, com aquela restauração que ficava caindo. Ela ficava se sentindo insegura, ela ia para uma reunião, ficava angustiada. Ela viajava, estava sempre angustiada, porque aquele dente estava sempre naquela situação. Ela veio buscar segurança. Aí você vai dizer que, olha, você vai ficar com o sorriso mais bonito do planeta. Ela não veio buscar isso. Ela veio buscar segurança. Ela veio buscar conforto. Ela veio buscar estar bem para poder viajar, para poder passear, para poder ir para a reunião, para poder ir para aquele restaurante que da última vez ela passou um vexame, porque a coroa caiu, soltou e ela ficou sem saber o que fazer. Ela não aguenta mais passar essa insegurança. Está sempre pensando que vai acontecer alguma coisa. E aí você vai vender sorriso bonito. Não, não quero um sorriso bonito. Quero um dente colado. Quero um dente que não saia mais. Quero um dente que eu fique segura. É isso. Então, você tem que reconhecer esses valores. E a partir desses valores, na hora em que você vai conversar com o seu paciente, você pode dar suas explicações técnicas, tá? Não precisa ficar se demorando nessas explicações técnicas de jeito nenhum. Só um pouco de explicação técnica até para você. Eu sei que não adianta dizer para você que não vá por aí, porque você vai por aí. Até porque tem um outro fator que você também precisa reconhecer no seu paciente, que é o tipo de perfil comportamental dele, né? Porque se ele for um analista, ele vai querer muitos detalhes. E aí você, que já também já consegue reconhecer o perfil comportamental, você vai passar detalhes ou não, porque se ele for um executor, ele não quer detalhes, ele quer vamos para ação, mas o emocional que você vai mexer nele é a partir do benefício que ele veio buscar. É a partir da atração que ele veio buscar. O que foi? Foi segurança? Foi autoestima? Foi reconhecimento? Foi status? O que foi? O que é? Qual o valor que ele veio buscar? E é a partir daquilo que ele lhe informou na primeira consulta, que ele nem se lembra mais, mas que você anotou, que ele vai dizer, meu Deus, como é que essa doutora soube? Sabe que eu vim buscar isso? Que doutora danada. Ele nem se lembra quem falou. Mas você vai lá, né, lá na ferida. É muito diferente quando você faz esse tipo de abordagem. Aqui eu coloquei algumas para me lembrar, né? Então, vê só. Você está disposta a se comprometer com você. Olha só, uma pessoa que tem o valor do compromisso consigo. Fulano, você está disposta a se comprometer com você e se presentear com esse resultado? Afinal, você é uma pessoa mais do que importante. Então, quando você diz isso, uma pessoa que está comprometida com ela mesma, que ela está pensando que o presente que ela vai dar é para ela mesma, ela vai realmente se tocar. Você vai conseguir mexer nessa emoção. E as conexões, elas são feitas pelo emocional. Nunca esqueça isso. Pare de ficar se explicando, se explicando, se explicando pela razão, dizendo do material, dizendo do técnico, dizendo da técnica que você vai usar, de quanto você vai gastar. Tem gente que chega a dizer quanto vai gastar. Isso não importa. Não importa. Não é isso que vai fazer você converter, não é isso que vai fazer você fechar o maior número de orçamentos possíveis. É você se lembrar que você precisa mexer na emoção. Porque as pessoas decidem a compra pela emoção. Compra é emocional. Quando a gente compra, a gente está querendo satisfazer algum tipo de emoção. Por que as pessoas carentes, porque quando a gente está carente, a gente gasta. A gente diz, eu estou carente, preciso comprar, né? Por que existem pessoas que são viciadas em compra? Que a compra, ela libera o quê? Hormônios de prazer. Pode ser até que depois você fique arrependido, mas na hora não. E para isso eu preciso mexer aonde? Eu preciso mexer na emoção. Ok? Quem aí, eu não estou conseguindo, engraçado, não estou conseguindo, acontece alguma coisa de vez em quando que aqui fica como se tivesse travado. Eu não consigo nem ver o que vocês estão falando aí. Não consigo. Não consigo. Às vezes fica travado aqui.
E eu não consigo. Ah, agora consegui, consegui. Quanta gente maravilhosa por aqui. Quem já tinha pensado sobre valores e fechamento de orçamentos por aqui? Quem? Quem aqui já tinha pensado sobre esse aspecto? Qual tempo é melhor para cada paciente? Alessandra, qual tempo? Como assim? O tempo de quê? O tempo de você ficar com a pessoa? Me fala aí, que eu estou vendo aqui a tua pergunta, mas não sei do que você está falando. Ah, o Jefferson, tu foi me conhecer, exatamente, não tinha visto essa mensagem dele aqui agora que estou vendo. Que maravilha! Olha aqui, o pessoal falando aqui, ó. Só que eu troquei por um resina. Até hoje ela não fala comigo. Que tinha uma restauração de ouro no lateral. Só que eu troquei por resina. Tá vendo? Ela gostava daquele ouro. Aquele ouro dava um status para ela. Nosso trabalho, olha aí. Um sonho realizado. Muito bem. Olha aqui, vários comentários, né, que eu perdi hoje, porque ficou ali parado, ali parado. Quem gostou da live de hoje, coloca aí um coraçãozinho. Quem está chegando na live agora, olha aí, eu passei a pensar depois dentro do consultório, fora do quadrado. Quem não sabe o que é DCFQ, é dentro do consultório, fora do quadrado, ok? Olha só, eu vou fazer um sorteio, só lembrando aqui, e eu vou, ainda não finalizei a live, só lembrando que eu vou fazer um sorteio de um livro, tá? De um livro sobre essa questão de relacionamento, de vendas, mas que esse sorteio, ele vai ser feito, vocês receberam hoje um e-mail nosso, e vocês vão responder esse e-mail dizendo qual foi o insight, qual foi o maior insight que você teve aqui hoje nessa live. Escreva, responda no e-mail que nós mandamos hoje para vocês. Responda qual foi o insight. Eu vou ler todos os insights que vocês tiveram e vou escolher. E amanhã, na nossa live das 18 horas, eu digo quem foi o vencedor e qual é o livro que a gente vai mandar entregar para vocês. Toda semana aí a gente está mandando 2, 3 livros aí para quem está aqui nos seguindo nas nossas lives. E cada vez a gente fica pensando em fazer esse sorteio diferente. Olha só, eu quero finalizar essa live de hoje dizendo uma frase, né, um pensamento que eu li hoje, que não era nada de vendas, não era nada de nada. Era um livro de outra coisa, tá? Era um livro de outro assunto, mas que quando eu li, eu falei assim, essa frase tem tudo a ver com a nossa live de hoje. E eu anotei aqui para dizer para vocês. Porque é sobre isso. Quando nós fazemos o nosso trabalho, e é essa mentalidade que vocês têm que mudar, não é sobre dente, não é sobre restauração, não é sobre coroa, é sobre gente. É sobre um ser humano que está ali na sua frente em busca de um benefício, em busca de uma transformação, em busca de resolver um problema dele. Ele veio buscar você porque ele tem um problema e você precisa resolver. Então, não é sobre dente, sobre restauração, sobre ponto, sobre implante, não é sobre isso. É sobre o outro. Nós não trabalhamos dentro, nós trabalhamos o outro. Nós trabalhamos um ser humano. Então, eu quero terminar a live de hoje dizendo essa frase aqui, esse parágrafozinho que eu li hoje nesse livro que eu estava lendo, poucos minutos antes de entrar aqui para a live. Se você conseguir fazer alguém sentir-se bem consigo mesmo, essa pessoa passará a amá-lo por isso. Ela será leal a você. Se conseguir que alguém se sinta melhor sobre si mesmo, você acertou na loteria. É o tiro certeiro das relações humanas. Então, estamos falando aqui sobre pessoas. Não sobre trazer pessoas apenas para o meu consultório, mas trazer e me conectar com elas. Trazer e fazer daquela relação uma relação duradoura. Fazer com que aquele ser humano que está ali na minha frente não pense em nenhum momento em me deixar, em me abandonar, em me trocar por alguém que está cobrando mais barato. Não passa nem na cabeça dele.
A frase que ele vai dizer por aí é o seguinte: a minha dentista cobra caro, mas eu não deixo ela por preço nenhum. Ou, se ele for ousado, ele até vai, mas ele volta. Porque você está tratando dele, você não está tratando do dente dele. E é essa mudança de mentalidade que nós temos que ter. Porque na hora em que mudamos essa mentalidade, mudamos o enxergar do nosso trabalho. Mudamos o valor que damos ao nosso trabalho. Porque eu não estou fazendo uma dentísticazinha, eu não estou botando um pinozinho, eu não estou fazendo uma profilaxiazinha. Não, eu estou cuidando. Eu estou cuidando daquela pessoa que está ali entregue a mim. Cheia de receios, de inseguranças, de medos, de decepções anteriores, de péssimas experiências, mas ela está ali deitada. Olha só, numa situação de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade, porque uma pessoa que está deitada na minha frente, com a boca aberta, ela está absolutamente vulnerável. E o máximo, o mínimo que você tem que ter por aquela pessoa é respeito e entrega. 100% de entrega. Quando você começa a perceber a sua profissão diferente, você começa a enxergar por esse olhar, aí você começa a se valorizar. Por isso que eu digo, as coisas não começam de fora, as coisas começam de dentro. Ok, pessoal? Então, vai lá agora, se não for agora, janta, depois volta e vai para a sua caixa de entrada, para o seu spam, acha aí o nosso e-mail, escreve, responde no e-mail dizendo, no e-mail, não é para escrever outro e-mail, é para responder no e-mail, dizendo para mim qual foi o insight que você teve durante essa live. Fechado? E amanhã estaremos juntos nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. E quem ainda não fez a inscrição para o nosso workshop Dentista Antifrágil, terminou aqui, vai na nossa bio, clica e faz a inscrição, porque no workshop Dentista Antifrágil vai ter isso e muito mais. Vai ser muito mais do que isso, ok? Um beijo bem grande e uma segunda poderosa aí para vocês.